Sejam bem-vindas e bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo, ao nosso Salão Nobre, para esse evento Rios e Ruas. Alguém está aqui pela primeira vez? Bastante gente pela primeira vez. Então, sejam duplamente bem-vindos à Câmara Municipal. As atividades, em geral, são todas transmitidas ao vivo pela internet. As palestras, seminários, encontros, debates, reuniões das comissões, reuniões de plenário. Então, como eu sei que não é fácil vir para cá, todo mundo tem seus afazeres, havendo interesse pelas atividades, é possível acompanhar ao vivo pela internet, e eu vou falar que roda bem, inclusive, no celular. Eu já tentei em vários aparelhos diferentes e funcionou super bem. É só entrar no site da Câmara, sãopaulo.sp.leg.br, e aí tem lá o link Auditórios Online, e se vocês clicarem em cada um dos auditórios, vocês vão ver qual é a atividade que está acontecendo em cada um dos espaços. A gente tem salas bem menores que essas e tem vários tipos de encontros e de reuniões. Tem as audiências públicas do orçamento, por exemplo, que estão acontecendo agora, todas as quartas-feiras. Faltam, acho que, 4 quartas-feiras, das 10 da manhã até as 15 horas. Cada audiência pública é dedicada a 1 ou 2 temas. Na quarta-feira que vem, o tema vai ser assistência social. Então, vocês podem vir. Durante a audiência pública, qualquer pessoa pode se inscrever e falar durante até 3 minutos sobre o tema em debate, no caso, os recursos orçamentários. E não é que só pode participar da discussão do orçamento quem vier para a audiência pública. Foi criado, inclusive, um e-mail para receber sugestões, contribuições. E aí o orçamento tem sempre um relator, é um vereador da Comissão de Finanças e Orçamento, que fica responsável por pegar o orçamento do jeito como ele foi apresentado para a Câmara, pelo prefeito, recolher as contribuições, as demandas de todas as pessoas e dos vereadores, inclusive, que também fazem sugestões de mudança, e ver como é que faz, o que é possível aceitar e o que não é. Aliás, é importante a gente pensar como que funciona o orçamento. Ele tem 2 grandes cálculos. Um é a estimativa de receita. O que significa isso? De onde vem o dinheiro da cidade? O dinheiro da prefeitura? Dos impostos, das taxas, das tarifas, das contribuições, enfim, dos tributos de modo geral, das multas, né? Então, a prefeitura precisa fazer um cálculo de mais ou menos quanto que vai ser a receita, quanto que vai ser a arrecadação no ano que vem, no ano de 2019. A prefeitura calculou que para o ano que vem vai arrecadar mais ou menos 60 bilhões de reais. É muito dinheiro. Agora, as despesas da cidade de São Paulo também são muito grandes. E uma parte desse dinheiro é o que a gente chama de recurso carimbado. Então, 31% da receita de impostos tem que ir obrigatoriamente para a educação. Um outro tanto por cento obrigatoriamente para a saúde. Outro tanto obrigatoriamente para pagamento de dívida, porque a cidade fez empréstimos para fazer alguns investimentos, agora tem que pagar esses empréstimos para o governo federal, por exemplo, para o Banco de Desenvolvimento. Além disso, tem que pagar a dívida com pessoas. Vocês já viram falar em precatório? Precatório funciona assim. Em algum momento, a prefeitura deu um calote, e, às vezes, esse calote faz 30 anos já. Aí a pessoa, para receber, teve que entrar na justiça. Um funcionário público deixou de receber um valor que ele tinha direito, entrou na justiça. A justiça é rápida? Não exatamente. Aí, finalmente, depois que milhares de funcionários, de servidores públicos entraram na justiça lá contra o governo do Maluf, décadas atrás, a justiça falou assim, nossa, vocês têm razão, vocês têm direito de receber. E ainda por cima vão receber com juros e correção monetária. A dívida de cada funcionário, vezes milhares, vezes anos, resulta numa dívida de bilhões da prefeitura, e o precatório é essa dívida que é resultado de uma decisão judicial, quer dizer, a pessoa que precisou entrar na justiça para ter o direito de receber esse pagamento. Então, uma parte desses 60 bilhões de reais vai para pagar
precatórios. Então, é muito dinheiro, mas as nossas despesas são muito grandes também, né? Dezenas de milhares de alunos na educação, dezenas de milhares de pessoas usando a rede de saúde pública, as gratuidades do ônibus, etc, etc, etc. Mas ainda sobra uma parte lá que dá para a gente discutir, né? Os 31% da educação são da educação e ninguém tasca, está escrito na lei orgânica. Mas aí sobra ali uns 10% de 60 bilhões, que esses dá para ter um pouquinho mais de liberdade e dizer, não, eu quero mais dinheiro aqui para a CEDESP, eu quero mais dinheiro aqui para centro de acolhida e assim por diante. Então, é possível interferir nos rumos do orçamento. Quarta-feira passada, a gente teve a reunião sobre a cultura, isso aqui estava lotado, e ainda teve que usar o plenarinho lá embaixo, transmitindo pelo telão, de tanta gente que veio para debater o orçamento da cultura, porque a cultura tem muitos grupos super organizados, né? Então, veio o pessoal do movimento do hip-hop, da nação regueira, das comunidades de samba, da escola de dança do Teatro Municipal. As pessoas vêm de turma, né? E é uma lição também para a gente saber que quem se organiza consegue ter mais presença, consegue ter mais poder de influenciar os rumos. Então, estão todos convidados a acompanhar as audiências públicas do orçamento, pode ser pela internet. A próxima é quarta-feira, às 10 da manhã, assistência social. E mandar, né, sugestões por e-mail também, se vocês tiverem esse interesse. Eu sou Soninha Francine, acho que eu não me apresentei, mas vocês devem ter adivinhado. Sou vereadora pelo PPS. E eu acredito que o vereador tem, ou eu pelo menos acredito que eu tenho 5 tarefas, pelo menos. Quando a gente fala nas tarefas do poder legislativo, que é o nosso caso aqui, dos vereadores, qual é a primeira tarefa que vem à mente das pessoas? Cobrar o governo. Muito bem. Nós temos esse papel de fiscais do governo. Então, São Paulo já tem lei pra caramba, né? Vocês sabem quantas leis tem a cidade de São Paulo? Chuta. Mais de 16 mil. Já estamos batendo quase em 17 mil leis. Aí vocês já ouviram dizer, ou alguma vez na vida vocês mesmos já disseram, se as leis funcionassem, se a Constituição funcionasse direitinho como está escrito, se valesse o que está na lei, já resolvia um monte de coisa. Então, a gente é do Poder Legislativo e tem esse dever de fiscalizar se o Executivo está executando as leis, os serviços públicos, como se deve. E, além disso, nós somos legisladores, a gente também propõe novas leis, certo? Tenta resolver os problemas da cidade, fazendo novos projetos, ou olha para as leis que já existem e falam, não é à toa que não funciona, isso aqui já não bate mais com a realidade, né? Ou então, cada vereador, muitos vereadores passaram por aqui, um fez um pedacinho de lei sobre proteção animal, aí o outro fez uma outra lei, o outro fez uma outra lei. Quando você vai ver, você tem 50 leis sobre proteção animal e uma nem combina muito com a outra. Então, a gente tem a tarefa de fiscalizar as leis que já existem e de atualizar a legislação, certo? Temos também o dever de fazer investigações, porque tem coisa que ainda nem virou lei, tem coisa que ainda não está sendo feita, tem problema que é muito complexo e não é assim, vou fazer uma lei e vou resolver o problema da moradia. Vou fazer uma lei e vou resolver o problema da violência. Vamos aqui criar uma nova lei e resolver a questão da Cracolândia. Precisa ser estudado. A gente precisa ver o que outras pessoas já fizeram, deu certo, deu errado, por que existe uma Cracolândia, o que aconteceu, por que as pessoas vão para lá, por que elas continuam lá. Então, fiscalizar, legislar, investigar, estudar, são 3 das nossas tarefas. A 4ª, comunicar. Quase tudo que a gente faz aqui, o vereador ele não presta um serviço assim, né? Está aqui o seu produto, o seu remédio, está aqui a sua aula. O que a gente faz é muito comunicação. Estudos, debates, palestras, seminários, encontros, audiências públicas. E a gente precisa prestar contas do que faz aqui. Como que a gente votou, por que votou, o que a gente está fazendo, o que está acontecendo na cidade, né, no legislativo, na sociedade em geral. Então, para mim, comunicação não é um favor que a gente faz. É uma tarefa do parlamentar. É nosso dever
comunicar o que acontece aqui, o que cada um de nós faz e pensa. E a última tarefa, que eu acho que é muito importante nossa, que é articulação. Porque tem muita coisa que pode acontecer e não ser lei. Você não precisa criar uma lei necessariamente, ou não adianta criar algumas leis, adianta fazer uma lei proibida a violência. Quem dera, né, fosse assim tão simples. É obrigatório o respeito. Então, algumas coisas mudam na sociedade, não porque tem uma lei, uma obrigação, uma multa ou um prêmio. Muda porque a sociedade conseguiu construir alguma coisa diferente. E o vereador tem essa possibilidade de reunir muita gente e fazer as pessoas trabalharem junto. Então, o vereador pode trazer o secretário municipal e a iniciativa privada, e uma ONG, a sociedade civil organizada, os moradores do bairro, e por meio de articulação, a gente pode fazer leis melhores, pode fazer uma fiscalização mais eficiente, uma investigação mais aprofundada, e pode fazer as coisas acontecerem de verdade na sociedade, mesmo que não tenha um papel determinando que seja daquele jeito. Essa atividade de hoje reúne um pouco disso tudo. Articulação, só de vocês estarem aqui, já metade do meu objetivo já está cumprido. Que bom que vocês estão aqui. Pela primeira vez na Câmara Municipal, sintam-se em casa. Não é muito fácil, né? Salão nobre, pompa e circunstância, mas é a casa do povo, é assim que a gente fala. É investigação, vocês vão ver, estudos sobre a cidade, sobre coisas que a gente não conhece tão bem assim. É uma forma da gente, não digo fiscalizar o que vem sendo feito, mas não deixa de ser. E, quem sabe, se daqui surgir a necessidade, a compreensão de que precisa de uma nova lei sobre esse assunto dos rios, a gente pode construir uma lei melhor, mais bem embasada. Então, agradeço a presença de vocês, de novo, e eu quero anunciar a presença. Se eu não ler o nome deles, eu troco o nome e o sobrenome dos dois, sempre. Convidar aqui para falar com vocês agora o Luiz de Campos e o José Bueno. Palmas para os nossos palestrantes de hoje. Bom dia, obrigado, Soninha. Bom dia a todos. Eu sou o Luiz de Campos. Eu sou o José Bueno. Ou, como diz a Soninha, eu sou o Luiz Bueno e ele é o José de Campos, né? Bom, eu sou geógrafo de formação, tenho várias outras formações na área de ciências ambientais, etc., ciências da terra, e trabalho com essa história, para mim, uma história que entrou em mim há 25 anos atrás e nunca mais consegui me descolar dela. A gente vai falar um pouco de como a gente se conheceu e etc., mas você quer se apresentar primeiro, Bueno, e as pessoas que estão aqui? Bom, eu sou arquiteto, urbanista, mas eu andava muito distante da arquitetura. Ou seja, eu entrei em mim, envolvi bastante com a educação vivencial, com temáticas ligadas ao envelhecimento, me interessa muito essa questão da maturidade, então trabalho com várias coisas na formação de lideranças, educadores, né? Me envolvi bastante com a questão da educação e da educação viva, né? E o encontro que o Luiz me trouxe de volta para a arquitetura e para o urbanismo, porque foi me revelado há uns 8 anos, né? Uma conversa nossa sobre educação, que havia uma infinidade de rios na cidade que eu não tinha a menor ideia. Vocês têm ideia da quantidade de rios que tem a cidade de São Paulo? Um pouco, né? Eu também tinha um pouco, assim, não sabia muito disso. É quando o Luiz me fala, não, são mais de 300 rios. Eu falei, não, no estado de São Paulo. Não, na cidade de São Paulo. Eu falei, nossa, eu sou arquiteto, devia ter aprendido isso, né? É certo que faz tempo que eu fiz arquitetura, não foi ano passado. Mas não tinha essa informação disponível, que hoje tem nas universidades, né? E daí começa uma história de interesse
Tudo que a gente vai falar aqui tem a ver com isso, né? Com se interessar pelo lugar que a gente vive, se interessar pelas pessoas desse lugar, se interessar pela memória desse lugar, pelo futuro desse lugar. É tudo uma questão de interesse. E de menos assim apatia, né? Menos de isso aqui não é problema meu, isso aqui está ruim mesmo, sempre foi assim, então não é. É muito difícil de resolver. A gente tem uma coisa assim, né, de não é nosso, né, isso aqui alguém tem que resolver essa história. E talvez não. E talvez esse problema passe por nós, para essa solução, para essa cidade melhor também passar por nós. Então, essa minha micro-apresentaçãozinha, a gente vai contar. Eles podiam também se conhecer, né? Um pouquinho, né? Só nós a gente faz uma coisa, a gente faz uma coisa bem legalzinha, que é para a gente se conhecer melhor. Pode ser? Só que vocês vão responder uma pergunta que nunca fizeram para vocês, tenho certeza que nunca fizeram. Vocês vão se apresentar um para o outro. Quem estiver sozinho, assim, fica com a pessoa de trás, 2 pessoas só. Vocês vão se apresentar assim. Meu nome é Piriri Piriri, você fala o seu nome direitinho, ok? E o meu rio é esse. A minha pergunta que eu vou fazer, qual que é o seu rio? Tipo, a lembrança que você tem de rio, uma história que você teve no rio, o rio da tua infância, o rio do interior, um filme que você viu que tinha um rio, um livro que tinha um rio. Eu quero que vocês revelem para essa pessoa que está do seu lado qual é o rio que está aí dentro. Porque se não tiver rio aí dentro, a gente não vai se interessar por um rio lá fora. Então, tudo que a gente faz com relação a rio é querer que essa lembrança minha de rio eu possa viver aqui na minha cidade. Eu tenho uma neta de um ano e meio que eu quero que ela desfrute dos rios que São Paulo tem, na cidade dela. Mas precisa ter esse rio aí dentro, para ter esse... Pode falar palavrão aqui? Para ter tesão por esse assunto, tem que... Eu não sei, estou aqui na casa, né? Isso aqui é a formalidade são nobre, né? Mas tem que ter essa coisa, tem que ter um troço. E começa acessando esse rio. Vocês têm um rio aí dentro? Tem. Então, 1 minutinho, você vai contar seu nome e o seu rio, para essa pessoa estranha que está do seu lado. Olha que legal. E o porquê esse rio é o seu rio, tá bom? Por que esse rio? Legal, conta um pouquinho desse rio. Tem difícil. Rio aí dentro? Já foi para um rio? Já teve no rio? Nunca? Ouve a história de rio, então, de quem está do lado. Ó, quem estiver sozinho, eu estou de olho em você, hein? Encosta ali para contar o seu rio. Juntou. Léo, fica com essa cara não. Conta para ela o seu rio. Conta uma historinha. Pode mentir também se quiser, mas conta um troço. Tem rio aí? Qual que é o seu rio, então? Ipojuca? Rio Pojuca, onde é? Rio Pojuca é um rio na Bahia que a gente via quando era moleque. Então, Luiz França, o rio dele é o Pojuca, da Bahia, hein? Vamos lá? Deu? Ó, gente, vocês podem continuar depois dessa história, né? Olha a carinha de vocês agora. Olha a carinha. Eu estou vendo daqui. Olha a carinha de cada um. Como mexe, né? Já vamos para outro lugar, né? É desse lugar que a gente parte. Beleza. Vai lá, Luiz. Eu vou pedir para o pessoal apagar a luz, para a gente poder ver os slides. Não trouxe filme infravermelho? Deixa eu fazer uma pergunta. Opa! Ó, assim, no escurinho mesmo. Foi legal ouvir a história do rio do outro? Foi legal contar a tua história de rio? Já tinham te perguntado qual é o seu rio antes? Vocês podem perguntar também agora, tá? Quando você encontrar, e aí, tudo bem, o que você faz? Qual é o seu rio? No mínimo vai começar uma conversa interessante, né? Sobre lembranças, sobre sonhos. Você pode falar, pois é, São Paulo tem um monte de rio. A gente foi lá na Câmara, Soninha chamou para uma conversa, tem rio. Aí a gente começa a mexer no pensamento das pessoas da cidade, que é assim que a gente faz. Vai lá, Luiz. Legal. Bom, agora eu vou contar como é que o Rio do Bueno e o meu rio se encontraram. Que isso acontece também, né? Pode passar para o outro slide, por favor. Volta aquele. Então, só para te atrapalhar aí, André. Essa é a nossa foto assim, oficial. Uma vez a gente fez uma exposição, foi na Praça Vitor Chívita,
E aí a gente foi fazer uma exposição e os caras falaram, ó, para abrir a exposição, precisamos de uma foto de vocês para contar uma história de vocês e tal, assim, apresentar vocês para o público. Ah, legal. A gente procurou e mandou essa foto, e os caras não queriam de jeito nenhum, né? Falava, vocês estão de costas, né? Não dá para ver quem são vocês. Mas a gente acha que essa foto conta muito da gente. Essa foto foi tirada por uma amiga, Silvana Gerra, uma historiadora, escritora, pesquisadora. E esse riozinho é perto da minha casa, esse rio é o Corveta Camaquã, é o nome oficial dele hoje, e acho que essa foto fala muito sobre o que a gente quer para a cidade e sobre nós mesmos, né? E quem é o importante nessa história. O importante está lá, no centro da foto. Luiz, mais uma coisinha da foto que acho que é bonita. Vocês vão entender. A gente foi educado a dar as costas para os rios. Isso, fisicamente, as casas, as construções, deixaram esses rios nos fundos. Ou seja, toda a urbanização de São Paulo tem essa memória do rio ser uma coisa que fica lá atrás. É um lugar bom, bota casca de banana, lixo, você bota lá atrás, você não ficou na nossa frente. Seria tudo diferente se a gente tivesse uma cidade construída de frente para o rio. Como tem outras cidades no mundo que foram construídas assim. Então, isso que a gente está fazendo aqui, a gente não consegue puxar o rio, botar o rio na nossa frente, assim, é meio complicado. Mas a gente consegue se voltar para olhar o rio de frente. E o que a gente vai fazer aqui é começar a olhar esses rios de frente e tirá-los das nossas costas, né? E começa assim, sentadinho, se interessando por um rio. Mas precisa ter uma certa... fazer uma mudança de paradigma. E esse banco, ele não está voltado para o rio, ele está voltado para a rua. A gente teve que virar de lado, né? Teve que sentar olhando para o rio. Bom, próximo. Esse ponto é um ponto muito importante, esse lugar aí. Por quê? Porque ele é exatamente a foz do Rio Luiz com o Rio Bueno. Essa mesa, em maio de 2010, eu entrei nesse café com um amigo, Celso Sekiguchi, vamos homenageá-lo novamente aqui, né, Zé? E ele olhou e viu um outro amigo dele sentado na mesa de café. Era o José. Aí ele chegou perto do José, cumprimentou, me apresentou para ele, falou, esse aqui é o Luiz de Campos, o José Bueno, você já se conhecia? Não, a gente não se conhece, acho que viu o Avatar ali no iogurte, né? Mas não se conhecia pessoalmente. Ele olhou para os dois e falou assim, sabe o que eu acho? Acho que vocês têm que conversar entre vocês. E pegou e foi embora. Uma coisa mais esquisita do mundo, né? Na hora eu pensei assim, acho que o Celso está querendo me arrumar um encontro, alguma coisa do tipo. Mas não era, ele teve uma sensibilidade muito grande de perceber que o que eu fazia, ele sabia o que eu fazia, e o que o Zé fazia tinha sinergia, podia dar samba a partir daquele encontro. E aí eu conversei com o Zé. O Zé falou sobre as coisas que ele faz, ele aqui já falou um pouco sobre o que interessa a ele, a questão do corpo, a questão da aprendizagem, sensei de Aikido durante 20 anos, e arquiteto, se interessava para a cidade, e eu fui falar sobre o que eu fazia. Eu carrego sempre uma mochila, hoje eu não vim, porque vim aqui para o Salão Nobre da Câmara, tal. Eu não trouxe minha mochila. Mas eu sempre carrego uma mochila com uma pastinha dentro, cheia de mapas, de fotos, porque eu nunca sei com quem que eu vou encontrar na rua, com quem que eu vou falar e se eu preciso mostrar isso. Esse dia eu estava com a pastinha. E eu mostrei para ele essa imagem. Essa.